E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai fazer hoje um react sobre o nosso amigo Monark. Ah, então solta a vinheta! Vinheta, eu quero falar que desde já tudo que vai ser aqui é a minha opinião. E bota assim, ó, opinião, conversa de bar na tela, assim, tá? Então, gurizada, antes de mais nada, descrição do vídeo aqui, minhas redes sociais, formas de vocês também apoiarem o canal, tá? PicPay, transferência direta, tem um botãozinho aqui, seja membro. Quando toca a sirene é o quê? Pix, também a Pix. Então cogite apoiar o canal que mais ou menos cresce no Brasil, tá? Vocês devem saber, eu tenho uma série não, mas eu tenho uns 2 vídeos que eu falo sobre Monark porque me chama a atenção e todos, eu quero ser até bem respeitoso nesse vídeo, viu? Porque me chama a atenção no Monark o tipo de programa que ele faz, que é o seguinte, ó. Ele se esconde atrás daquilo. Não, aqui não tem nenhum caráter jornalístico, aqui é só pessoas conversando. Isso aqui é uma conversa de bar. Ele já falou isso inúmeras vezes. Ele e o Igor, né? Que a ideia é eles sentarem ali no flow e ficarem conversando sem nenhum tipo de preocupação jornalística. Uma conversa meio que quase que informal, tá? Eu sempre acreditei que isso nada mais é do que um tipo de formato jornalístico. Porque não deixa de ser ali uma entrevista, não deixa de ser as curiosidades do Monark, do Igor, que eles querem que o convidado às vezes fale, né? Eles deixam o convidado super à vontade, né? Eles entrevistam gente de todos os espectros e tal, mas é visível que quando é de um espectro político do qual o Monark não gosta, ele vai cutucando, o que eu super acho válido também, né? A gente tem que cutucar mesmo quando se trata, principalmente de político, pessoas que falam de política tem que ficar cutucando mesmo. Só que a grande questão nesse tipo de coisa é, já que é para ser modo, né, forma, conversa de bar, não era para acontecer isso que eu vou mostrar para vocês aqui na tela agora. Então esse tweet do Monark mostra que ele, como a gente fala, sentiu o golpe. Porque se fosse realmente uma conversa de bar, como ele defende, ela ia falar, ele ia falar bem, tipo, beleza, sabe, vamos se abraçar aqui, é bar. Não, então isso mostra que ele se incomodou com o fato disso que ela falou, né, que a gente já vai ver em seguida, e ele se sentiu incomodado a ponto de fazer um tweet. Então eu penso que não é necessariamente, não tem o caráter de uma conversa de bar, tanto quanto o Monark vende. Ele vende a ideia de conversa de bar, mas na verdade o que a gente tem ali é um formato de entrevista, tá? E tudo bem, né? Mas tem que ter sua responsabilidade, porque é entrevista, então ele tem que ser responsável pelas coisas que diz e tal. E esse é o meu ponto e minha crítica em cima dele. Que ele tem que ser responsável, não responsabilizado, responsável pelas coisas que ele fala, né, pelos achismos que ele tem. Um meme muito famoso é uma foto do Monark, eu acho. Então, é isso. Ele precisa cada vez mais entender o papel que o podcast dele ocupa no Brasil. Eu falo isso e aparece um monte de gente embaixo. Nossa, não, mas é conversa de bar, nossa, tem que criar regras e tal. É justamente esses pessoas que acreditam que são anarquistas ou espíritos livres e tal. Na verdade, isso aí é bem aquela perspectiva do adolescente. Ninguém coloca regras em mim. Eu que sou o cara, não gosto de ser rotulado, sem regras. Beleza, sabe? Beleza. Mas se é isso, então ele precisa ser tratado como tal. Né? Ou seja, um adolescente, uma pessoa que não adulteceu ainda, que é uma coisa que eu vejo muito no YouTube, viu? E não necessariamente com ele. Eu conheço pessoas que já conversaram com ele fora, diz que é um cara fenomenal, não duvido. Deve ser um cara muito legal mesmo, não duvido. E é exatamente esse é o ponto. Se é pra ser uma conversa de bar, volta e meia ele tem vários acertos, é um cara carismático, fala, né. Agora, é pra continuar isso, se ele é desdito, né, em cima de uma coisa que ele acredita, ele não pode ficar boladão que nem foi feito no tweet, sendo que ele mesmo defende que seja essa conversa de bar, tá? Então assim, vamos fazer o react dele, é um vídeo muito curto aqui da Gabriela Prioli em relação a ele, onde ela dá um nó retórico nele, e eu quero chamar atenção numa coisa em cima desse nó retórico, tá? Não existe somente, óbvio que existe opinião para as coisas, tu prefere azul ou amarelo? Eu prefiro azul, prefiro amarelo. Eu, no caso, prefiro vermelho, vamos Inter. Mas há determinadas coisas que têm verdades objetivas, tá? Há determinadas coisas que têm verdades objetivas. Então vamos dar uma olhadinha aqui e a gente conversa melhor sobre isso.
tudo que você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas por exemplo, se eu tenho a percepção que a educação no Brasil é uma merda, Tá. comparado ao mundo. Tá bom. Daí já começa assim, a priori, eles estavam falando sobre educação pública e a priori, me dá os dados sobre educação pública. E o Monark, não, é a minha percepção da educação do Brasil em relação ao mundo. E a priori ele tá falando, mas não dá pra gente, a gente precisa de um dado sobre isso, tá? Pra dizer que a educação pública do Brasil é ruim, até porque, daí já fica aqui, né, os colégios que melhor vão no Enem, por exemplo, são colégios públicos. É comum que os colégios militares pelo Brasil afora sejam colégios de excelência, colégios de aplicações, que a gente aqui no Rio Grande do Sul chamou a aplicação da URGS, que esses colégios vinculados à universidade sejam de excelência, que os institutos federais, né, tudo colégio público, tá? Mas vamos continuar em cima da percepção do Monark falando da educação em relação ao mundo. Eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Não posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção Se todo mundo evoluiu numa progressão. Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? E é justamente isso. O Monark, ele tem o pensamento dele, é um pensamento que a gente chama que é muito positivista, né? E de progresso, tipo, o mundo caminha num progresso sempre melhora, sempre melhora, sempre melhora. Logo, nós não melhoramos, nós somos ruins. Sendo que tem mil discussões para fazer em relação ao colégio público no Brasil, tá? Inclusive sobre a qualidade dele, mas enfim. E aqui que a Gabriele começa, tipo, tá, meu, tu tá falando, mas e aí? Só tá falando, né? Vai ver Singapura, por exemplo. Qual é a progressão? A gente sabe que país como Singapura... Qual é a progressão? Mas isso é muito chato, pra eu não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque eu tenho que ter os números e estatísticas, senão eu não posso falar o que eu penso. Mas eu não posso falar, eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que... Tá falando sobre uma melhora da educação pública que não tá acontecendo, que não tá evoluindo, que não tá progredindo, e ela tá perguntando qual é a progressão, e ele pega e lança, não, mas é muito chato, se eu não tenho dados estatísticos, eu não posso falar, eu não posso ter uma opinião. Claro que pode, e esse é o grande ponto, é óbvio que pode. Só que essa opinião ela também pode estar errada. E esse é o grande ponto. Tu tem uma opinião? Tem, mas está errada. Mas eu não vou continuar. Aí eu não posso falar o que eu penso. Não, pode. Se eu não sei a estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu tô não deixando você falar? Não, eu sei. É que quando eu falo o que eu penso, qual é os dados específicos. Mas é que então, assim... pronto, o que você pensa está inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. Vamos tentar, vamos ver. Esse comportamento do cara que não sabe a fundo sobre o que tá falando. Por isso que eu falo que o Monark muitas vezes ele tem um comportamento adolescente, que é bem esse comportamento adolescente. Tu não sabe a fundo o que tu tá falando. Uma pessoa que sabe mais do que tu sobre aquele assunto, viu? O Monark deve ter assuntos que ele sabe mais do que ela, por exemplo. Mas sobre aquele assunto. E mesmo assim, ela entendendo, tipo assim, pô, se tu não me traz, não tem como a gente discutir, que nem a gente fala sexo dos ex, não tem como a gente discutir se tu não me traz os dados, se tu não mostra o que é, o que não é. E daí ele fala que ela tá errada. Como assim eu não posso discutir? Então tu nem contempla a minha ideia. Como se a outra pessoa tivesse errado em estar pedindo mais base sobre aquilo que o outro tá falando. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo um outro exemplo. O seu cabelo... Não, é que tipo... não, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sobre as coisas por causa que a gente não tem. Mas sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho um absurdo, Monark? Eu acho aqui que pra mim a priori vai dar o checkmate, porque ela é muito boa retoricamente, né? A gente não pode esquecer que ela é muito boa em termos de didática. Renan, tu gosta dela? Não gosta? Isso é outro assunto, mas eu acho ela muito boa em termos de retórica, tá? Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Eu engordei. Então, mas eu acho que você não engordou. Tá, mas eu engordei. Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas se você vê um vídeo... Mas de onde tá baseando a sua opinião? A minha base... Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, Monark? É isso que eu tô tentando te falar. Não, um dado da realidade que o... É aqui que ela faz a famigerada jantada, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu acho que esse vídeo especificamente ele é muito, mas muito didático pra mostrar uma coisa, que o cara tava falando na base do eu acho, eu penso, beleza, ela tava cobrando dados da realidade. Ele não tinha entendido dela, deu esse exemplo dele, tu engordou dele. Não engordei, engordou é minha opinião. Vocês entendem? Então não tem como dizer que aquilo ali saiu empatado. Não, saiu empatado. Não, ele estava objetivamente errado. Ou objetivamente ele não construiu o argumento como ele queria. Significa que a gente não tem que falar das coisas? Claro que não, e não significa que tem que ter diploma para falar, mas assim...
do jeito que ele vai falar sobre educação, por exemplo, claramente ele queria falar de Singapura, que Singapura apresenta altos índices e que provavelmente ele ia falar da Coreia do Sul, que são tudo argumentos que chegam a nós via pautas liberais e até certo ponto são verdades, né? O índice de educação de Singapura, Coreia do Sul são excelentes. Agora, você estava falando sobre educação como um todo, o cara exclui a África, ele exclui vários outros países do Sudeste Asiático, ele esquece de, tipo, o que é qualidade de educação, é bem matemática, por exemplo? O que aconteceu no Brasil? No Brasil a gente tem a democratização da educação que ela faz baixar a qualidade da educação pós-ditadura militar. Aos poucos isso foi se recuperando, mas não chegou nos níveis e talvez chegue em algum momento. Mas não dá pra falar que colégio público necessariamente perde para colégio privado ou que a educação pública necessariamente é ruim. Então ele poderia até falar isso se ele trouxesse, olha, de acordo com isso aqui é ruim, de acordo com isso aqui é ruim. Não que as pessoas necessariamente para conversar, né, tenham que trazer dados, estatísticas, né, que nem ele falou. Só que também não dá pra excluir. E esse é o serviço, mau serviço que ele presta, que daí ele exclui. Ah, não, nada a ver, isso aí não é importante. Porra, então o que é importante numa discussão, velho? Caralho, se isso não é importante, o que é importante numa discussão? Vocês conseguem entender o quão mesquinha essa posição dele, o quão infantil essa posição dele? Tudo porque ele perdeu. Ele perdeu esse embate teórico com a priori. Tanto perdeu que ele foi no Twitter falar. Então ele acusou o golpe, que daí a gente fala. Porque volto a dizer o ponto lá do início do vídeo. Se fosse conversa de bar, ele não teria feito isso. Ah, conversamos aqui. Quantas vezes no bar a gente já falou merda? Saudades de falar merda num bar, né, minha filha? Mas que foi lá e falou e, nem era aquilo. E o outro falou, meu, não é isso. Ah, beleza, pega mais um chopp. Sabe? Se é pra ser conversa de bar, não é pra tu sentir o golpe que nem ele sentiu. Então, volto a dizer, ele precisa entender a responsabilidade que ele tem e ele precisa entender que ele pode falar o que ele quiser. Agora, se for um argumento raso, a outra pessoa sempre vai engolir ele. Tá? E daí, quando ele for engolido retoricamente, não adianta ficar reclamando. Que é assim que um diálogo funciona, tá bom? Então era isso, bota a opinião de vocês aqui embaixo. Não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar, Pix, tá? E me dá um abraço quando me ver e acabar essa pandemia. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau! Like a bird on a tree, I'm just sitting here